Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Gustavo na área, canal Buscando a Meta aí com mais um super conteúdo. E hoje vou, a pedido aí da galera, falar sobre operações de renda. É uma rendazinha extra aí, como se fosse um dividendo sintético ou algo do gênero. A gente pode trabalhar com diversos tipos de operações diferentes, né, dentro das opções. Porém eu trouxe hoje a estratégia chamada Straddle Long Put. Tá? A gente está vendido aí em straddle, tá? Vendido em straddle. Bom, como vocês sabem, o risco sistêmico de uma venda de opção, né? O mercado balançar com muita força, superar seus strikes e te cobrar aí o prêmio, um preço caro por você estar vendido. Porém, temos aqui uma chance de obter lucro, reduzindo um pouco desse risco sistêmico. E, obviamente, vamos ter stops na operação também, né, inibindo aí a chance de um risco maior. Bom, indo diretamente ao ponto, temos aqui opções de BOVA 11, tá? Opções de BOVA 11. Essa estrutura geralmente ela é montada com opções longas, tá? Consiste em que esse straddle? O straddle nada mais é do que você estar comprado em duas opções, tá? Na call e na put. E o straddle vendido, short straddle, você estaria vendido. Então vamos supor que eu queira pegar uma operação para este exercício. Tá? Então se eu tivesse aqui vendido em put de 114 e vendido em call do 116. Vamos usar esse exemplo aqui. Para esse exercício atual. O que acontece aqui? Eu tenho uma taxa gerada. Eu recebo um crédito na montagem dessa operação, um prêmio de risco. E, a grosso modo, essa estratégia consiste em um cenário mais neutro. Né? Minha expectativa é que o ativo não varie muito dentro desses 10 dias. Então, se essa ação ficar abaixo do 16 e acima do 114, eu tenho aqui uma obtenção de lucro por conta das duas opções virarem pó, porque o teta vai corroer as duas, não dando exercício, eu fico com o lucro todo dessa operação. Qual é o grande problema por trás desse operacional? Pessoas que trabalham com excesso de alavancagem, tá? Então a gente teria que ter stops aqui nessa operação. Então, por exemplo, Gustavo, se ultrapassar o 16, a minha put começa a dar lucro, porque ela vai virando pó. Porém, a call começa a me dar prejuízo. Então, eu tenho que ter esses stops pré-determinados. Então, se eu mover o cursor aqui para casa dos 16, estou tendo um prejuízo aqui de cerca de R$500. Então, eu posso programar um stop. Para se chegar no 17, por exemplo, eu stopo a minha operação. Só que ainda assim, se eu for analisar o break-even, eu recebo aqui R$ 2,12 dentro desse montante. Então, se eu colocar isso acima dos strikes que eu estou manipulando aqui, e abaixo, o meu break-even fica entre 111 e 118. Então, eu tenho aqui um break-even amplo para o ativo poder oscilar e parar dentro dessa jornada. Obviamente, eu tenho um teta negativo, eu estou vendido. Vou ter delta positivo. Delta pode até me atrapalhar nessa região, tá? Não quero um delta, não quero que ande com velocidade, não quero que a volatilidade aumente, então o vega também é negativo, porém o meu teta é inteiramente positivo. E agora, se eu parar e pensar, bom, e se eu travar o risco em uma dessas pontas aí? Imagine a gente trabalhando com opções para um ano, opções aí 6 meses, por exemplo, para servir de lastro. Eu pegar a própria put e comprar um strike de put. Por exemplo, posso comprar puts com final 0, posso comprar puts com final 5, com final 8. São strikes onde normalmente eu tenho uma liquidez maior. E como os market makers não têm obrigação de deixar a ordem em aberto, aqui se tratando de BOVA, às vezes a gente fica sem liquidez na operação. Então imagina que o market maker ele tem certas obrigações, só que você não vê a ordem dele em aberto. Então, trabalhando com strikes
105, 115, 25. Final 5 é muito bom. Final 0 é interessante. Final 8 também tem uma certa liquidez. Então, você tenta dar prioridade para esses strikes. Não quer dizer que não vai funcionar com strikes diferentes, tá bom? Então, por exemplo, aqui nessa situação, nós temos o strike mais próximo aqui do valor do ativo atualmente, na casa dos 116. Se eu for olhar o gráfico do ativo, vamos colocar aqui BOVA11 na tela. BOVA11, vamos colocar aqui um gráfico sem indicadores. Vou botar o gráfico semanal. Nas últimas semanas, o BOVA11 tem feito este range aqui. Está trabalhando aqui na casa. Esse 118 foi tão spoofing que foi feito aqui, mas está na casa do 117 para o 112. Seria o ponto aí normal das últimas semanas. Se eu for olhar a média dos últimos meses, tá? Eu vou ver que ela oscilou da casa 97 para o 115. Então, meio do caminho está aqui na casa dos 107, 108, tá? A região de oscilação do ativo. Bom, mas eu estou falando de algo um pouco mais curto nesse momento. Vamos voltar aqui à planilha das opções. Então, imagina que eu compro uma put longa. Por que você está comprando essa put longa? Para prevenir contra um risco sistêmico de uma forte queda. Nos níveis que BOVA está atuando atualmente, a probabilidade maior que eu vejo é de queda do ativo do que de alta, uma forte alta, né? Então uma queda seria um movimento até meio que normal, uma correção, tendo em vista a forte alta das últimas semanas. Agora, uma forte alta de continuação seria algo um pouco mais improvável, tá? Improvável, não quer dizer impossível. Bom, e só para lembrar, não é sugestão de operação, tá? Isso aqui tem um assunto simplesmente didático, para vocês entenderem aí conceitos por trás de venda de opção. Então, com a compra da put, eu vou ter o lastro para travar o ativo contra uma possível queda. Vou pegar aí opções de 1 mês, 2 meses de preferência distante. Por quê? Eu vou pegar opções gordinhas para vender e o θ vai trabalhar ao meu favor. Perceba que nessa opção eu tenho um θ de nem 1 centavo ainda. 0,0044, ainda não está me correndo nenhum centavo por dia, tá? Então eu tenho opção, favorável. Estou usando o preço teórico da opção, tá? Então a gente vai ter que tentar pregoar ordens ali. Não tem como você ficar operando de forma esdrúxula ali, pagando um preço muito superior ao necessário. E vou trabalhar com opções mais curtas na venda. Então, por exemplo, se eu pegar a put e vender put aqui na casa dos 113, 112, por exemplo, venda put, strike 112. Eu tenho aqui como se fosse uma THL, uma trava horizontal de linha, uma trava calendário. Um break-even bastante interessante o break-even dela. Porque se o ativo ficar esse exercício aí para 30 dias entre os 106 e os 123, eu consigo coletar lucro. Se ele ultrapassar essa barreira, eu começo a ter prejuízos e preciso estopar a minha operação. Agora, como eu falei de straddle, eu tenho que ter call comprado. Vamos pegar aqui essa mesma série da call. Vamos ver essa série onde está. Deixa eu apagar algumas aqui para ter espaço. Tem a BOVA T. Vamos colocar a BOVA H. 30 dias úteis também para a BOVA H. Então vamos supor que eu venda o strike de 116, por exemplo. Vendi o strike de 116. Então agora eu tenho um crédito na montagem dessa operação. Recebi mais uma taxa, o total da taxa recebida é de 73 centavos. Tá? Ainda é aceitável pagar até alguma coisinha pouca na operação. E o que vai acontecer aqui? Se dentro desse exercício de 30 dias úteis, BOVA não ultrapassar os 119 ou não ficar abaixo também dos 110, eu consigo, dos R$100, eu consigo coletar lucros nessa operação.
Então a ideia é ir gerando taxa e perpetuando o movimento. Eu posso chegar no final do exercício e zerar toda a operação. Eu posso montar outra operação com o strike que vai sobrar. Tá? Você pode pôr no bolso. Você tem diversas oportunidades ainda com as opções. Certo? Porém, você tem que tomar cuidado que tem chamada de margem de garantias. Então você não pode trabalhar aqui muito alavancado. Então, imagina você vendendo uma call, você tem aquela chamada de margem referente àquele strike que você vendeu em cima da quantidade. Então não adianta você achar, cara, que eu já recebo na montagem, então eu vou botar aqui um dinheirão, porque se der errado eu tenho que estopar essa operação. Tá? Mas é uma operação onde a gente consegue trabalhar aí e receber taxas sempre. Você tem que ter stops, a gente está falando de renda variável, tá? Isso aqui não é um box de 3 pontos onde você não tem o risco, né, sistêmico aí da operação, porém você consegue coletar lucros. Então se eu pegar aqui, por exemplo, um outro ativo, vamos usar aqui exemplo de Petro 4, por exemplo, os valores são totalmente diferentes, concorda? Então se eu pego uma put longa de Petro, vamos pegar aqui puts de vencimento janeiro. Peguei vencimento janeiro de 2024. Tá? Aí 6 meses ainda para o vencimento. Então eu tenho aqui strikes próximos ao valor do ativo. Então se eu pegar esse strike aqui de R$30, R$29,89, R$29,39 seria o valor exato da ação naquele momento. Tá? Vou ter que apregoar ordens de compra primeiramente nesses valores. Eu posso utilizar preço teórico como base para minha compra. Tá? Vou utilizar preço teórico como base da minha compra. Posso comprar um pouquinho mais acima dos strikes que eu estou manipulando. Então, por exemplo, aqui se eu comprar esse valor de R$30,39, pagando R$2,36, o que acontece com essa opção? Tem que observar que eu vou ter um θ de menos de 1 centavo. E se eu vendo as opções desses strikes aqui, até mesmo no dinheiro, tá, o mais próximo do dinheiro possível, o que acontece? Qual o resultado dessa operação? Como ela vai funcionar? Estou vendo aqui, por exemplo, R$29,69 na call. Vou na put. R$29,69 na put. Vendi. Aqui eu estou pagando um prêmiozinho, 53 centavos. Tem um break-even entre 26,56 e 30,85. Perceba que o break-even é bem mais curto em relação à montagem que a gente fez na BOVA, porém eu tenho um θ totalmente ao meu favor. Se o ativo ficar consolidado aqui por alguns dias, eu tenho um acúmulo maior de θ. Então se eu for aqui comparar esses strikes longos de 30 dias, olha o preço dessa opção do strike é R$29,69. Fechou aqui 1,32, preço teórico dela é 1,42. Se eu pegar a put, que está para vencer na próxima semana, daqui a 10 dias na verdade, não a próxima semana, eu vou ter um valor, um prêmio bem menor. Então vou pegar aqui também 29,54, 72 centavos. Então tem uma diferença. Então o θ vai corroendo essa opção a cada dia que passa. E conforme o vencimento vai chegando perto, o decaimento dessa opção é muito alto e você consegue coletar lucros. Tá? Outra forma aqui de ter segurança a mais ainda nesse tipo de operação seria eu ter comprado, né, se eu tiver em carteira, o ativo. Tá? Eu tenho em carteira o ativo. O maior prejuízo que eu posso ter, o ativo cai direto, por eu estar comprado no ativo, eu posso ter um prejuízo por conta da queda da ação. Só que ele me serve de lastro para a venda da call. Então, protegi contra a alta excessiva, protegi a venda da opção contra a queda excessiva, porque tem uma opção comprada e uma opção vendida. Tá? E eu fico aqui bem mais tranquilo no meio do caminho. Se você for observar, é como se fosse a montagem aqui prévia de um côndor sintético. Tem 2 opções compradas e 2 opções vendidas aqui no miolo. Então funciona praticamente dessa forma.
Então esse tipo de operação pode te trazer muita renda no longo prazo. É uma das formas de se trabalhar com dividendo sintético, com venda de opção para gerar caixa, né, gerar renda passiva. Porém, tem que ter uma métrica, tem que ter um domínio operacional, tem que entender como funcionam os riscos embutidos. O ideal é até você consultar o seu assessor, na qual corretora você opera, para saber as taxas envolvidas ali, o quanto de margem de garantia você precisa ter. E estudar. Vem aqui e pega um OpLab da vida, um opções.net, o Advin, FlexCam, qualquer plataforma onde você possa simular uma operação. Monte essa operação, não precisa começar montando agora, monta essa operação, vai lá, salva a operação e estude, para você ver como vai se desenvolver ao longo do tempo e você ver a necessidade de manejo no meio do caminho se for necessário. Então você sabe, cara, se ultrapassar, esse caso aqui na Petro, né? Vamos voltar aqui. Se ela ficar acima de R$39, eu tô lascado. Mas para ela ficar acima de R$39 em 30 dias, teria que subir muito. Agora, para ficar abaixo do 28,49, já é um pouco mais fácil, né? Então, se ela ficar abaixo de ponto X, eu vou estopar minha operação, porque não convém ficar segurando todo esse prejuízo. Aí você vai começar a entender como essas coisas vão funcionando, tá? Então, a dica de hoje era essa. Antes de finalizar o vídeo, você já clicou aqui no se inscrever? Já deixou o seu like? Então já clica aqui, se inscreve, deixa o seu like e compartilha para poder chegar no maior número de pessoas possível. Tá bom, pessoal? Essa era a dica de hoje. Esse é o canal Buscando a Meta. Até a próxima. Abraço.